E nós temos o prazer de receber hoje especialmente a visita aqui da senhora Vivi Freitas no Morning Show, aproveitando a vinda da senhora ao Brasil para nos agraciar aqui no Morning Show. Será que nossos telespectadores aí assistem a Tarde Musical? Pois é, a Tarde Musical é um programa que vai das 2 até as 4 da tarde, todos os dias. A senhora se tornou a companheira de muita gente, né? Porque a gente sabe que a Rede Aleluia chega em todo o Brasil, pelo aplicativo em todo o mundo. E ali a pessoa está no trabalho, está em casa, está no carro. E a Tarde Musical, aqui mesmo a senhora morando fora do Brasil, a senhora seguiu fazendo o programa, se tornou aquele companheiro nas horas, principalmente que a pessoa está sozinha, né? É no momento da tarde, às vezes, a pessoa está na correria. E sabe quando a pessoa está meio que agitada, ansiosa, pelo que tem que fazer em casa, pelos compromissos. Então, ela às vezes perde o sentido do que é principal. E a Tarde Musical sempre faz esse momento, tem a mensagem, tem as músicas maravilhosas, são assim escolhidas a dedo, né? Tanto internacionais como também instrumentais, para você pensar. Porque às vezes você está assim, trabalha muito, faz muita coisa, mas você, quando tem que reagir em termos da sua própria vida, a sua alma, a sua necessidade, você deixa a desejar. Né? Às vezes a pessoa está aflita e na Tarde Musical tem sempre um momento da mensagem, depois da mensagem sempre tem uma música instrumental para você pensar. E às vezes a pessoa ela está pensando no problema e ela não liga em Deus. Naquele momento que ela tem o problema, ela não pensa em Deus. A gente via agora há pouco aqui na Folha Universal, a última notícia, exatamente sobre a solidão. E a solidão espiritual é a pior solidão. Como a senhora bem disse, ela fica meditando no problema, ela fica digerindo a situação dela. E isso só piora a angústia, só aumenta a dúvida, só traz mais ansiedade. Por isso a Tarde Musical, ela tira a pessoa que está ali envolvida com o problema e transfere essa pessoa para o mundo da fé. Isso faz toda a diferença. E quando você tem um pensamento que é lá do alto, que é os pensamentos de Deus, você muda a sua feição. É incrível. Se você falar com Deus e você começar a falar dos seus problemas, você pode até chorar. Mas quando você começa a falar do que Ele é, você fica feliz. Quer dizer, só de você imaginar, você mudar os seus pensamentos, você muda a maneira de agir, você muda o seu comportamento. Você muda não para ficar por um instante, porque o pensamento de Deus não é por um instante. O pensamento de Deus, ele abrange a vida dela em todos os sentidos. Então, dá vida para ela. Então, ela deixa de ser uma pessoa que é sujeita às circunstâncias e passa a pensar como Deus pensa. E isso só vai acontecer quando ela investe na vida dela. E a Tarde Musical, como Morning Show, né? As pessoas têm um morning show e à tarde pode fazer companhia para ela. Às vezes você está limpando casa, você fazendo comida, preparando alguma coisa e a Tarde Musical vai fazer companhia para você. Tem muita gente que nessa hora do problema ela faz exatamente o contrário. Ela começa a ligar para as pessoas tentando encontrar uma solução, começa a reclamar sozinha, fica lá murmurando, amaldiçoando a si mesma. E quando a gente busca em Deus essa solução, ela percebe na hora. Faz um teste aí na sua casa agora. Você que está irritada com o cachorro, com o papagaio, com o filho, faz um teste. Né? Fala com Deus, leva o problema para Deus. Exatamente. E faz toda a diferença, porque ela fala assim, não, mas eu vou ficar quieta aqui, vou ficar em silêncio. É bom ficar em silêncio, é bom. Mas quando ela está sendo bombardeada, né, de pensamentos ruins, já tem um ditado que fala assim, a mente vazia, oficina do diabo. A mente não está vazia, ela está sempre sendo bombardeada. Então faz toda a diferença ela ligar o rádio, naquele momento em que ela parece que está sozinha, ela quer ficar sozinha, porque ela fala assim, deixa eu conversar aqui com meus botões, né? Botões nada. Liga o rádio,
ouve a mensagem, aí sim, né, o pensamento se torna para Deus, porque a pessoa tem que aprender a direcionar o pensamento dela para Deus, porque se ela não se enche das coisas de Deus, sem ela perceber, o pensamento vai ser direcionado para o problema. E o interessante é que quando você fala a palavra de Deus, ela ilustra em vários sentidos da nossa vida, e que às vezes detalhes, coisas pequenininhas que a gente não se dá conta, a gente perde o nosso objetivo por causa de sentimentos, emoções. E a palavra de Deus, ela faz a pessoa agir, raciocinar. Imagina, se eu falo para você repetir uma coisa, é uma coisa. Mas se eu falar para você como pescar, é outra coisa. Então, a palavra de Deus faz a gente saber como pescar e não ficar recebendo o peixe de alguém, né? A gente vive hoje na era do vitimismo. As pessoas, elas querem extravasar a sua frustração, elas vão para a internet, elas postam vídeo lá chorando, reclamando, ela está procurando alguém para jogar a culpa dos problemas dela e ela fica vítima desse sentimento. A palavra de Deus, ela leva a pessoa a reagir. Isso é muito nítido, por exemplo, quando Josué chorava a morte de Moisés. Deus imediatamente mandou ele se levantar. Deus imediatamente mandou ele reagir. E quando a pessoa, ela se cerca de pessoas que também estão passando pelo mesmo problema, que dão razão para ela em tudo. Então ela está com problema no casamento, se junta com as amigas que também são infelizes. Aí ficam as três ali a tarde inteira, tomando café na padaria, fofocando, falando mal de casamento, falando mal de marido e o pior, enchendo a pessoa de razões próprias. Então tem muita gente vítima, tem muita gente que hoje sofre porque o pensamento dela é inundado do sentimento de vitimismo. Mas quando entra a palavra de Deus, é tudo o contrário. Levanta, não chores, não temas, siga em frente, não pare. A palavra de Deus dá aquela sacudida para a pessoa se levantar e reagir. A palavra de Deus faz você reagir para não alimentar o que é mal. Age no que é certo, o que é inteligente, que faz bem para você, que tira o seu peso, que faz você livre, que você não fica dependente de coisas e pessoas mudarem. Você muda. Isso que é o bacana, né? Porque você, imagina se eu ficar esperando aqui a Patrícia mudar, quando que ela ia mudar? Quando ela decidir, quando ela entender, e eu vou ficar aqui frustrada, né? Agora, se eu sei o meu papel, independentemente se você me trata mal ou não, eu vou superar aquela dificuldade que eu estava tendo com a Patrícia, no caso, vamos dizer assim, né? A verdadeira liberdade é essa. A pessoa está livre das circunstâncias, livre do que o outro, das reações dos outros, do que ela está lá mendigando do outro. Isso é ser livre de verdade. E a tarde musical, ela traz também essa tranquilidade para a pessoa pensar, como a senhora disse, é uma curadoria que tem ali musical, as músicas são selecionadas, a gente viu ali no documentário do Univer Vídeo sobre o que tem por trás do ritmo e a gente sabe como isso afeta também a mente das pessoas. E cada dia é diferente. Por exemplo, na segunda-feira nós temos a mensagem e temos um quadro que fala sobre quem é Deus. Você já reparou o testemunho de Deus? De repente você nunca nem sabe que Deus tem um testemunho. Ele está sempre dando testemunho. Mas você às vezes não sabe. E quando você repara o testemunho dele, você vai entender que ele é sobrenatural. É alguém que enxerga você. É alguém que faz o bem. É alguém que investe mesmo quando a pessoa erra. Quer dizer, o testemunho de Deus é maravilhoso. E na terça-feira a gente fala sobre o quadro, sobre a oração. Às vezes a pessoa não sabe nem falar com Deus. E às vezes é aquela oração repetitiva que não traz resultados. Porque às vezes ela aprendeu isso em algum lugar, em algum momento da vida, e ela acha que é só isso. E a relação com Deus é muito maior do que isso, né? E a oração é a nossa comunicação com Deus. Se a gente não sabe comunicar com Deus, se a gente fala como palavras repetitivas, então a gente não vai desfrutar de um Deus poderoso, não é? Não que ele não faça nada, mas porque a pessoa não vai manifestar a fé. Então,
terça-feira é bem interessante. Quarta-feira a gente fala do livro Nos Passos de Jesus, tem esse quadro também. Na quinta-feira fala sobre o namoro blindado, que está falando sobre a vida sentimental, que tanto para solteiros e casados, eu vejo o namoro blindado muito importante, porque eles vão entender o que aconteceu tanto no passado e o que eles estão colhendo hoje, né? Sim, cria uma estrutura também da pessoa, porque o namoro blindado mostra isso, o caráter, os valores, os princípios, faz a pessoa ser gente, né? E na sexta-feira, desculpe, lá, como diz os portugueses, na sexta-feira a gente tem o livro Prazer da Vingança. O Prazer da Vingança. Pois é, que é um livro maravilhoso, que a gente está falando sobre esse livro também no pedaço da tarde musical. E é legal porque as pessoas hoje têm preguiça de ler. A pessoa olha a capa, lê ali uma resenha do livro e acha que já leu o livro todo. Quando a senhora medita, a senhora lê, a senhora traz o entendimento, o ensinamento e ensina a pessoa na prática. Até isso vai ajudar a pessoa. O que Deus tem nos dado é muito grandioso, é muito glorioso. Se você ainda não tem o aplicativo da Rede Aleluia, baixe no seu celular. Se você ainda não tem o hábito de ouvir a Rede Aleluia, deixe lá sintonizada no rádio do seu carro. Faça com que o seu dia seja proveitoso, seja útil. A gente estava no jejum de Daniel, a gente viveu conectado só com as coisas do reino de Deus. Para que voltar agora para as coisas do reino do mundo? Ontem um pouquinho que eu vi o Jornal da Record, meu Deus do céu, só piorou o conflito de Israel, só não sei o quê, só subiu o dólar. Para que eu vou me encher dessas coisas? O que vai mudar a nossa vida não é a notícia do mundo, é o que vem de Deus, é a palavra de Deus. Deus honrou Abraão no deserto. Deus fez com que o povo escravo se tornasse livre, se tornasse uma nação. Para que eu vou me alimentar do que o mundo está trazendo? Não é que a gente queira que as pessoas sejam alienadas, mas a gente quer que as pessoas sejam inteligentes, que tirem proveito da palavra de Deus. Então, cada dia, cada meditação, cada ensinamento, porque cada livro que a senhora lê é como se estivesse sentado no sofá. Quando a senhora lê Nos Passos de Jesus, é a senhora e o Bispo Macedo sentado. Quando a senhora lê o Namoro Blindado, está a senhora, o Bispo Renato e a senhora Cris sentado. É um bate-papo da fé. Isso é muito legal. E o gostoso é que você aprende. Imagina, uma pessoa que tem preguiça de ler, ela fica baseada naquilo que ela... pelas circunstâncias, porque ela acaba não raciocinando mais. Mas quando você aprende, você descobre como agir em prol de situações, né? É muito interessante. E não só você deve ler, porque o livro, a gente incentiva a pessoa a ler, eu falo sobre o livro, os 3 livros, mas não porque ele é um livro assim para passar tempo, mas é porque são mensagens, assuntos do nosso cotidiano. O perdão, por exemplo, você às vezes se ofende com uma pessoa por uma coisa simples, e aí você leva toda a sua vida com aquela intriga, aquele problema, e você muda o seu comportamento por causa de uma ofensa. Quer dizer, às vezes a pessoa não se dá conta que ela tem um problema ali, mas aquilo está gerando um outro mal, uma porta aberta para o mal entrar na vida dela. Ela se enche de razões, eu não vou ser boba, não vou deixar que ninguém pise em mim, e ela passa a fazer até pior, porque a mágoa, ela é um veneno. Então o livro Prazer da Vingança, que inclusive vai ser lançado agora em agosto lá na Argentina, né? É verdade. Como se chama em espanhol? El placer de la venganza. Olha só, el placer de la venganza. Agora em agosto vai ser lançado na Argentina, já lançou aqui no Brasil. E eu li o livro assim, rapidamente, porque a gente, ao ler esse livro, entende certas reações nossas, mas entende o porquê as pessoas estão tão perdidas. É muita mágoa, mágoa de pai e mãe que se separaram, mágoa de rejeição sofrida. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão no pior cenário possível da humanidade. Muito egoísmo, muito de si mesmo e pouco para o próximo. Sabe o que eu também percebi nesse livro? É que, às vezes, a pessoa não se dá conta que ela acaba tendo um mal dentro dela. De uma forma bem sutil. E uma outra coisa que eu também percebi é que, às vezes, a pessoa tem mágoa até de Deus.
E como que a pessoa, quando tem mágoa, ela reage de uma forma ofensiva. Qualquer verdade, ela se sente agredida. Então, quando Deus fala para ela perdoar, ela se sente que Deus não compreende. Quer dizer, sempre tem uma atitude, um comportamento errado por causa daquela mágoa, até mesmo de Deus. É muito triste, muita gente afastada, desigrejada. Tem muita gente que diz, não, eu não preciso ir na igreja não, eu faço as minhas orações de casa, mas ela está com mágoa, ela pediu algo para Deus que não aconteceu. Agora mesmo, na pandemia, muita gente perdeu familiares e em vez de colocar a culpa no Covid-19, a culpa foi para Deus. O que matou o familiar não foi Deus, foi uma doença, foi uma praga mundial que veio, mas ela ficou ferida. Então ela perdeu o casamento, ela perdeu um ente querido, ela não aconteceu o que ela queria, do jeito que ela queria, na hora que ela queria. Tem muita gente assim, desigrejada, afastada. Nós vimos isso aqui no aniversário do Templo de Salomão, muita gente que retornou para Deus, graças a Deus. Mas, de certa maneira, quando ela liga ali a rádio, sintoniza a rádio, Deus começa a falar com ela para tirar tudo isso, para limpar o interior dela. Jesus falou que tem que limpar o interior do copo. Se a pessoa não se limpar por dentro, ela pode ter dinheiro, ela pode fazer viagens, onde ela for, esse sentimento vai estar dentro de si. Interessante, nessa série que a senhora estava fazendo sobre o reino dos céus, fala isso, que muitas vezes a pessoa tem essas reações porque ela quer só fazer do seu jeito, ela tem o seu próprio reino. Ela se faz o rei, o seu senhor, o dono de todas as coisas e quer que Deus seja obrigado a reagir da forma que ela está esperando. E ela não sabe que quando ele é o rei, ele faz o certo. Quando eu sou a rainha, vamos dizer assim, o rei, eu tenho o meu reinado, eu faço como, por exemplo, você tem uma vida que você tem, porque você foi o rei. Se você deixar que Deus seja o rei da sua vida, então muda a sua mentalidade, você muda, você é leve. Você deixa de ser pesada, porque o nosso próprio egoísmo, nossa própria vaidade, tudo isso pesa pra gente. E as coisas ao redor, né? Eu estava pensando na programação da Rede Aleluia, em que lugar que a gente vê muitas pessoas sendo assim ríspidas e brigando no trânsito. Imagina se ela dirigindo, ela é movida pelo que está acontecendo do lado de fora, alguém que fechou, alguém que xingou, alguém que fez alguma coisa. Aquele sentimento ruim surge dentro dela, especialmente se ela está ouvindo coisas ali na rádio, que ainda pioram. Agora, se ela sintoniza ali, e você que tem o rádio no seu carro, você não pode só sintonizar, você tem que deixar salvo ali no rádio, porque tem como deixar salvo a Rede Aleluia na sua programação do seu rádio. Porque você ligou, já está ali salvo, tem que ficar perdendo tempo, aí não lembro qual que é, não, já está salvo. E aí, imagina só, se ela é movida por tudo que está por fora, tudo está acontecendo lá de fora, ela vai ser movida pelo quê? Pelo nervosismo dos outros? Ou alguém vai fechar, alguém vai brigar com ela, aí ela vai estar ali ouvindo aquela programação, aquela mensagem, olha, não fique com mágoa, Ai, tá. Aí aconteceu, ela até fala assim, ó, Deus te abençoe, vai com Deus. Exato, né? Mas é porque ela tem que estar conectada com Deus, então ela tem que dar um jeito de trazer. Ai, mas não dá, eu tô indo pro trabalho. Dá, você pode estar dentro do ônibus, você tá ali, ó. Ligadinho com fone de ouvido. Né? Coloca um relato aqui, um comentário que nos chamou a atenção, senhora Vivi. E é importante, porque quem está no rádio, a gente aqui, a gente não está vendo quem está assistindo, né? A gente não sabe onde chega. Eu sei que a nossa programação chega, por exemplo, dentro do presídio. Eles assistem o Morning Show do Templo de Salomão desde o presídio, num hospital. Mas a gente não tem como dimensionar. A televisão, o rádio, é uma onda que vai, e quem ligar ali o canal, o rádio, vai receber, a televisão vai receber. Mas quando chega o feedback, é muito importante. Ela disse aqui, meu pai se entregou de verdade para o Senhor Jesus depois que todos os dias acompanhou a dona Vivi na rádio enquanto ele viajava. Ele inclusive saiu da vida de caminhoneiro por medo de perder a salvação dele. Esse programa transforma vidas, nossa família já era da igreja, mas ele não se entregava de verdade. Agora até o linguajar dele mudou. Deus tem feito a obra, obrigada por esse programa. Isso aqui a gente vê que não é em vão. A palavra semeada, ela vai produzir o fruto porque ela é a boa palavra, é a boa semente. É o raciocínio de Deus, é a verdade. A verdade é tudo que a gente precisa. No programa,
Eu falo das minhas experiências com Deus. Não vou falar só de uma coisa que está escrito por falar. Eu falo daquilo que Deus tem me orientado, Ele que tem me dirigido. Inclusive, desde o início do programa, uma das coisas que meu pai me orientou, ele falou assim: minha filha, quando você for fazer o programa de rádio, peça para Deus falar para você. Quando você pede Deus falar para você o que você tem que falar, é totalmente diferente. Você tem a resposta imediata do feedback do próprio Deus. Eu não ouço as pessoas falarem. Tem as pessoas que participam através do WhatsApp do programa, tem. Mas a maioria das pessoas não participam falando, escrevendo, né? Porque é rádio. Mas o próprio Deus dá aquela certeza. Ou seja, quando você é acompanhado, dirigido pelo próprio Deus, vai tudo certo. E esse programa é o próprio Deus falando para você. Não são palavras minhas, é a direção que Ele tem me dado. Não é coisa da minha cabeça. Mesmo que use a experiência pessoal da vida para dar como exemplo, aquela experiência vai ser usada de uma forma a ser voltada que, como é Deus que está falando, aquela pessoa que está do outro lado vai receber e vai entender. Porque se a gente, que nem aqui no programa, às vezes a gente também comenta uma experiência, mas não é que assim, é minha vida. Não, é de uma forma que Deus vai falar com a pessoa através da sua experiência. Né? Aquela experiência, a palavra de Deus que entrou dentro de mim. E deu resultado. É ser a testemunha, não é só algo assim, não estou contando uma historinha, não. Estou contando ali algo para chamar a atenção das pessoas, para ganhar seguidores, não é nada disso. É ser testemunha de quem Deus é e o que Ele faz, como Ele é, como a senhora tem falado ali, né? Quem é Deus? Quem é Deus não é só eu ir lá estudar teologia que não vai resolver nada. Não, eu tenho que conhecê-lo pessoalmente. E hoje está de moda se autodenominar cristão. Hoje está de moda. Hoje se tornou muito comum pessoas dizerem: não, eu sou cristão, sou evangélico, eu frequento a minha igreja. Mas essas pessoas não estão vivendo uma vida de verdade, infelizmente. É muito triste ver uma pessoa que diz crer em Deus falar mal do casamento. Não, eu não acredito em casamento. Então ela não acredita em Deus, porque Deus é o amor. É muito triste hoje ver cristãos aceitando a depressão como algo normal, sendo que o Espírito Santo é paz, é alegria. É muito triste. Infelizmente, a fé inteligente, ela foi substituída para muitos por uma fé emocional. Então a pessoa vai na igreja, tem ali o seu momento de euforia, mas ela volta abraçada não com a palavra de Deus, ela volta para casa abraçada apenas com o sentimento. Então essa fé inteligente, essa palavra que transforma o pensamento, ela tem que ser usada, ela tem que ser meditada e principalmente praticada. São horas ali que a senhora passa com o público, são horas que a senhora está dando a mensagem, pessoas sozinhas que ela diz: mas ninguém fala comigo. Deus está falando com ela. Ninguém se dirige a mim. A mensagem da Rede Aleluia está se dirigindo a ela. É para todas as pessoas que têm sede. Se você tem sede, você assim, poxa, queria tanto que alguém me ensinasse, queria tanto um pai, queria tanto uma mãe. Ali está o pai para você. O pai que é carinhoso, o pai que te enxerga, que te entende. Né? Lindo isso, né? e um pai que ela não teve em casa. Um pai que ela abomina porque abusou, porque abandonou, porque tem vícios. É muito triste hoje, a gente dificilmente encontra uma família onde está configurado o pai, a mãe e os filhos. Famílias mistas, casamentos destruídos, casamentos remendados. Então a criança perdida, ela não tem já naturalmente o que é o amor de um pai. Mas quando ela encontra Deus, toda essa lacuna é preenchida. Aí sim ela vai conhecer quem é o verdadeiro pai, porque o pai natural, biológico, apenas representa o nosso pai, que é Deus. É maravilhoso. Eu sou testemunha que ele é verdadeiro. Não é uma religião, não é
Ele me ensinou a me ver, a ver o que eu preciso mudar. Ele me ensinou a descobrir coisas, porque às vezes a pessoa ela tem que descobrir por meio de outras pessoas, que ela fica dependendo de outras pessoas. Deus já ensina tudo para ela. Quem ouve, quem tem Deus como pai, ele fala diretamente. Eu posso falar com ele assim, perguntar para ele, como já aconteceu, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? De olhos abertos, mesmo, falando com ele. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou ou não vou? Eu devo fazer isso ou não devo fazer? E ele falar na hora, naquele momento. Esse é Deus para todas as necessidades. O canal não está fechado, né? O que a pessoa tem que entender é que a conexão com o céu, ela só depende do interesse da pessoa. Quando ela fala, tá bom, Deus, eu quero ouvir, ele vai falar. Ele vai falar diretamente com você, ele vai falar através do programa de rádio, ele vai falar. Ele quer falar, né? Ele quer se achegar ao ser humano. Mas o ser humano tem que abrir os ouvidos, e abrir os ouvidos quando mostra o interesse. Uma das coisas que a gente fala no programa, a gente não ora pelas pessoas. Não ora. Você tem que orar. Existe um momento de você orar. Porque se eu oro por você, você ouve a minha oração. E quando que você vai expressar o que está dentro de você? Você que tem que falar. Eu não posso expressar por você. Então, por isso que tem esse quadro da oração, que é muito importante. E a oração mais forte que pode acontecer para a pessoa é a oração dela. Ainda que seja aquela oração de Ana, que mal saíam as palavras, mas havia uma rendição total, havia um reconhecimento total. Vou colocar para você de casa o que é a tarde musical na Rede Aleluia, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil e também pelo aplicativo. Conheça. Sabia que você pode ouvir o podcast Viviane Freitas e a Tarde Musical em qualquer horário através do Spotify e do YouTube? É simples. Entre no Spotify e digite podcast Viviane Freitas. Ou acesse o perfil pelo YouTube e entre nos vídeos. Da mesma forma, acesse a Tarde Musical no YouTube. Procure por Rede Aleluia. Clique em vídeos e você terá acesso a todas as músicas e mensagens do programa. Ou pelo Spotify, acesse o podcast. Acompanhe e edifique sua vida espiritual com músicas e mensagens que alimentarão a sua fé diariamente. Se deixar, a gente vai fazer o dia musical. Morning musical. É o morning musical. Olha, mas eu peço licença aqui, ó. Ele não veio, mas ele está aqui. Né? Ele não veio, mas ele está aqui com a gente, ó. O Bispo Júlio está aqui representado aqui pela fotografia. Quero aproveitar, a senhora Vivi, e convidar hoje os pais a trazerem seus filhos, porque os senhores estarão conosco às 20 horas no 10º andar falando com os adolescentes. O que a gente pode esperar desse grande encontro? Surpresa! Só falou para trazer caderno e caneta. O Bispo Júlio falou, traga papel e caneta. Quer dizer que vai ter aprendizado hoje aqui, né? Olha, eu se fosse você não perderia. Sabe por quê? O adolescente, ele também tem as suas questões. Muitas. Como eu tinha. Eu nasci numa casa, assim, num berço evangélico, né? Meus pais, na Igreja Universal nasci, né? E dentro de mim existiam os meus dramas, as minhas complicações que não trouxe da minha casa. Eu trouxe vivendo os meus conflitos. E os conflitos você leva para onde você vai. Quando é que a senhora descobriu que Deus não tinha netos? Que a senhora precisava nascer do Espírito Santo? Bom, falar só hoje à noite. É surpresa. E vale lembrar que o FTU é para 11 a 14 anos. Já recebi mensagens ali, eu quero. Eu vou perguntar, você tem de 11 a 14 anos? Mostra RG. Hoje à noite a senhora Vivi vai estar conosco no FTU aqui no templo, juntamente com o Bispo Júlio Freitas. Ele está aqui hoje representado por essa linda foto do casal, mas também fazer o convite para estar na Rede Aleluia todos os dias, de segunda a sexta, né, a partir das 2 da tarde,
com o programa Tarde Musical. E claro, só agradecer a senhora por vir aqui hoje no Morning Show. É, prazer é meu. Obrigada a todos. Deus abençoe a missão lá na Argentina, vocês com muita responsabilidade, aproveitando essa vinda dos senhores aqui no Templo de Salomão. Só posso agradecer a oportunidade de tê-los aqui com a gente também no FTU. Eu vi a oportunidade de Deus, né? Aqui. Deus abençoe.